Nas discussões de dívidas bancárias, o advogado precisa fazer o cálculo do valor devido. Olha só, tem muita coisa em função do cálculo, muito tabu. Uma história de um caso concreto, tá? Poucos dias agora, uma pessoa nos procurou na área da gastronomia, tá? Tem um empreendimento com algumas operações, né? E por conta ainda da pandemia, uma série de dificuldades financeiras, nos procurou perguntando quanto é que a gente cobraria para fazer a perícia contábil do que ele deve e quanto é que a gente estimava que ele conseguiria obter de desconto, né, se ele nos contratasse. Né? Olha que interessante como tem, né, o conhecimento popular em torno disso. Vamos lá. Em primeiro lugar, na discussão judicial, seja quando o banco promove uma ação judicial para cobrar o crédito, seja quando na famosa revisional, sim, existe uma obrigação legal de apontar aquilo que se entende como incontroverso, ou seja, aquilo que eu reconheço que eu devo. Está lá na lei, tem que fazer, tá? Bom, isso pode ser feito tanto por meio de um laudo contábil, sim, né? Via de regra, nos casos com maior complexidade, isso é recomendável, porém não é obrigatório, não tem obrigação, não está escrito em lugar nenhum que tem que ser um laudo de um contador, não está escrito isso, tá? É recomendável nos casos de complexidade maior. Na grande maioria dos casos, que não são os de grande complexidade, basta que o próprio advogado, apresente por meio de uma planilha, né, de Excel, enfim, né, ou mesmo através de programas que há disponíveis no mercado, né, alguns bem interessantes, de fácil de se usar, fácil usabilidade, como as pessoas dizem, né? Então, basta que você demonstre minimamente aquilo que você tem devido. Isso é suficiente para o processo judicial, tá? E outra coisa, não tem como de antemão, não é, estimar quanto é que vai se reduzir o débito, né? Depende da circunstância do caso concreto. A gente tem situações em que, de forma impressionante, né, a resposta do judiciário, a resposta judicional é meio caótica, então a gente não tem como prever de antemão, né? Cada caso vai variando. Claro que algumas questões se repetem, a gente consegue ter alguma estimativa prévia, mas não tem como dizer, não tem como prometer, não existe isso de prometer resultado, o advogado não promete resultado, não pode, né? Não pode prometer resultado, né? Enfim, não pode. Então não tem como dizer, eu vou reduzir tanto a tua dívida. Não existe isso. Bom, então a questão do cálculo, né, é obrigatório apresentar, a não ser no processo judicial, e você tem que apresentar alguma coisa, não precisa ser o contador, e nas tratativas de negociação, é importante que o advogado que vai trabalhar nesses casos, no mínimo, tenha uma base objetiva, racional, porque o banco gosta de trabalhar com base objetiva, racional, até para justificar, se for o caso, submeter algum comitê, aquilo tem que ficar arquivado para fins de auditoria. Então é bom a gente construir um racional, né? Existe o registrato, né, que é aquela base de informações do próprio Banco Central, que é possível acessar, então é interessante. Se você não sabe, a gente tem aqui em outros vídeos, alguns outros espaços, informações sobre o registrato, mas é interessante, em alguns casos, orientar o seu cliente para fazer essa consulta, é mais uma base racional. Tá? Um detalhe também sobre o cálculo, tem que cuidar, que muitas vezes se elabora eu vejo agora também em processos judiciais, cálculos com fundamentos já superados, né? Um exemplo clássico é extirpar, né? Não considerar a capitalização dos juros, mas sem um fundamento legal próprio, né? E apresenta um cálculo que acaba sendo não real, né? E acaba colocando o cliente numa aventura jurídica. Tem que tomar esse cuidado. Um controle adicional também, um cuidado adicional, procurar entender que tipo de contrato está se falando. Exemplo, tem alguns contratos que são mais fáceis de encaminhar uma negociação, né? Empréstimo pessoal que não o consignado, né? Capital de giro, cheque especial, cartão de crédito, são mais fáceis. Mais complicados para promover alguma composição tende a ser, né, financiamento imobiliário, financiamento de automóvel hoje em dia, né? Se bem que mesmo nesses casos a gente tem surpresas muito interessantes, mas como regra, de antemão, né, sem conhecer o histórico, a evolução do caso, esses casos tendem a ser um pouco mais complicados, né? Fundamentalmente, não dá para confiar em quem promete resultado, né? Claro, não tem como, muito embora não tenha como prever de antemão como é que vai né, resolver aquela situação, a gente pode sim fazer algumas estimativas, né, tendo em conta a situação inclusive patrimonial da pessoa, e a partir daí sim construir
uma solução adequada que na maioria dos casos acaba chegando a um bom termo, tá? Espero ter trazer alguns esclarecimentos interessantes aí. Se você gosta desse material, compartilha com alguém que você acha que isso pode ser útil, né? Deixa sua curtida, deixa seu comentário, todas aquelas coisas. A gente está lá no Instagram também, marciovieira.dv, tem o Instagram Negociar com Bancos, né? Fica aí o convite para nos acompanhar, tá bom? Grande abraço e até a próxima.